Ah, cara, eu tenho uma coisa desde que eu era adolescente, eu gostava de escrever alguns poemas, alguns textos, mas era uma coisa bem solta. Agora, escrever com uma intenção, escrever para passar algo, uma mensagem, um sentimento, e a partir daí começar a produzir literatura foi só em 2005 para 2006 mais ou menos, quando eu tive contato com, no caso com a Dinha. A Dinha, por exemplo, ela tinha esses problemas, mas ela pegava e passava isso em forma de poesia. Eu comecei a escrever, né, principalmente sobre as coisas da escola, que eu já estava começando a trabalhar na escola. Tinha muita coisa que me incomodava, como tem ainda hoje, eu comecei a transformar isso em literatura. Várias histórias ali, elas aconteceram mesmo, e não só com né, com um aluno ou com uma aluna, mas com vários, e aconteceram e continuam acontecendo. O ABC, né, que é um menino mais malandro, assim, ele que pai, mete a mala e é envolvido com o tráfico. Já teve pelo menos uma meia dúzia de alunos, né, professor? Você estava falando de mim, né? Que ele jura que eu estava falando dele, né? E eu acho legal, que bom que ele acha que eu estou falando dele, mas não é dele, né? Na verdade é dele. Então não estou falando de um aluno, eu estou falando de uma situação, né? Na verdade, eu posso dizer que eu sou um autor, porque eu fiz um livro, eu sou autor daquele livro. Agora, se eu fosse para me assumir enquanto escritor, eu diria que eu sou um escritor periférico, né? Porque aí tem uma questão de se firmar da onde eu estou falando. E eu acho que é importante caracterizar a literatura periférica porque ela vem como um movimento, né? E vem como um movimento que não só permite que uma pessoa que é da periferia, que está numa situação de marginalidade, à margem do sistema, escreva, mas é que essas pessoas que estão à margem, na periferia, elas criam instrumentos para que outras pessoas também passem a escrever e passem a circular os textos. Então eu costumo falar, não é que a gente inventou a roda, mas a gente botou ela para circular. A gente botou ela para rodar. Como é que a gente aceita que existe uma cultura negra, uma cultura da periferia, porque é uma linguagem própria, são roupas próprias, são casas próprias, são particularidades. Se você está aqui na rua Venceslau Guimarães ou dando um rolê aqui embaixo, é muito diferente as pessoas, o jeito que elas se vestem, o jeito que elas falam, a geografia, a arquitetura do que a rua Oscar Freire. São culturas diferentes. E não é de se negar a literatura, não é dizer que a gente não é literatura. É literatura. Assim como se você pega os modernistas na década de 30, ninguém dizem que eles não eram literatura. Mas identificam ali o movimento modernista. E não tem nenhum problema identificar o movimento modernista, como outros movimentos. Então eu acho que a literatura periférica é um movimento. E que não é negação à literatura, mas é a autoafirmação das pessoas que fazem parte desse movimento. Um avanço não só porque ela traz, eu acho que tem isso de trazer muito da oralidade, mas tem porque a gente vive no Brasil que é periferia, principalmente quando se fala na parte cultural, né? A gente é um país que tem, no Brasil inteiro tem menos bibliotecas do que em Paris, que é uma cidade. Eu acho que está na hora da gente fazer duas coisas, a gente se aprofundar um pouco mais entre os movimentos, né? Na questão de estudo dessa linguagem, a gente precisa fazer para dar um novo fôlego, porque essa coisa, é um autor da periferia, tem vários. O que você traz aí, né? E não precisa trazer algo novo, mas precisa trazer algo trabalhado, algo suado ali, né? E outra coisa, a gente precisa constituir a nossa crítica ao nosso trabalho, pegar e cortar na carne a literatura periférica. Existe uma literatura periférica ou não? Porque às vezes está virando marca isso aí. Também é usado como parte do mercado, porque o cara precisa sobreviver, pagar a conta de luz, o almoço, então pega o livro, vai lá manguear o livro, vai vender, mas não pode ser só isso. São questões só que a gente tem que começar a sentar e pontuar as pessoas que fazem parte desse movimento aí, que é muito louco, tá nos quatro cantos de São Paulo, tá sendo observado pelo Brasil, tá sendo observado por fora do Brasil, então, e que vem para valorizar a periferia, né? Quem for falar de periferia de São Paulo a partir dos anos 2000 não pode falar só em violência e miséria, vai ter que falar da produção cultural que existe na periferia, porque é uma coisa que é muito grande, né? Eu acho que pode ser uma opção política ou literária de fazer assim, mas acho que a gente tem que
continuar estudando, se aprofundando para que esse domínio da linguagem a gente possa transitar aí por qualquer lugar.